Eu agora queria retomar o assunto sobre os hábitos alimentares dos brasileiros e mexicanos, porque, embora o milho seja muito consumido nos dois países, há um aspecto cultural que é bem diferente nesses dois países. E trata-se de uma iguaria muito valorizada no México e que no Brasil é descartada. Então, eu vou perguntar a Thalita o seguinte: que iguaria é essa? Aqui no México se come o itaclote, que é um grão de milho que durante essa formação ele foi contaminado por um fungo parasita. E esse fungo faz com que ele se transforme cada grãozinho do milho numa espécie de cogumelo. Ele é cinza por fora e super escuro, bem preto por dentro. É um dos cogumelos mais apreciados aqui no México, talvez até o mais importante. Ele é muito sofisticado, você encontra em restaurantes finos, assim, em preparações e pratos de destaque aqui na culinária mexicana. Mas isso é considerado uma praga no Brasil, né? Quando o agricultor encontra um exemplar assim na sua plantação, ele fica horrorizado. E por que você acredita que isso acontece? Quer dizer, essa ojeriza a esse cogumelo? Eu acredito que a relação, vou começar falando por que ele é aceito aqui no México, né? Porque a relação com o mexicano é muito íntima com o milho. Eles se autodenominam hijos del maíz, ou seja, filhos do milho. Então, dessa maneira, eles conseguiram identificar, valorizar cada um desses pequenos detalhes do vegetal. Já no Brasil, onde o milho, na sua maioria, é produzido em grandes produções agrícolas, ele acaba sendo uma relação muito mais comercial. O produtor e o milho têm uma relação muito mais monetária e comercial que torna muito difícil a venda desse milho para a indústria impossível, né? E os restaurantes ainda não estão habituados, e muito menos os comensais, a ter ou produzir um prato com base de Huitaclote. Giovanni, não dá para testar e introduzir essa receita no Brasil, não? Bom, eu sou suspeito para falar. Por mim, a gente coloca essa receita em todos os restaurantes amanhã, porque eu sou mais do que fã do Huitlacoche e sinto muita falta dele no Brasil. Mas falando de maneira técnica, seria um tanto que impossível trazer essa técnica e esse produto para o Brasil. Até porque, como a Thalita falou, os mexicanos são filhos do maíz, do milho. Nós somos filhos da mandioca. E mesmo assim, não usamos a mandioca em sua totalidade. Todas as partes da planta, da raiz da mandioca, que podem ser utilizadas. Então, se a gente não consegue fazer isso nem com a rainha do nosso Brasil, acho difícil de conseguir com a rainha, ou no caso, o rei de outro país. Eu não sei exatamente em outros países, mas o milho é extremamente ligado a sistemas religiosos dos povos originários das Américas. Parece que vários grupos que hoje habitam os territórios da antiga Mesoamérica cultuam uma divindade ligada diretamente ao milho. No Brasil, a gente sabe que, além de ser um alimento muito importante, o milho também marca presença em festas religiosas, sobretudo nas festas juninas, não é, de diversas regiões aqui do país, e nas quais não podem faltar o curau, o milho verde cozido, o bolo de milho, a pamonha, a canjica, a pipoca, entre outros. Um dado curioso é que, para o preparo dessas comidas, são utilizadas variedades diferentes de milho. E eu queria que vocês falassem um pouco dessa versatilidade. Quem vai falar, Gil ou Thalita? Posso falar, Érica, sem problemas. Ótimo. O milho aqui, apesar de não termos a quantidade de espécies e variedades que o México tem nos dias de hoje, a gente praticamente utiliza em maior parte o milho branco, ele está presente em diversas preparações. E ele tem uma versatilidade muito grande. A gente tem para a produção de canjica, para o curau, para a farinha do bolo de fubá, para a farinha da broa de milho, a gente faz a polenta, a gente faz o milho que é vendido na carrocinha da praia com manteiga. Então, a versatilidade, apesar de não ter essa mesma quantidade de espécies, é imensa. A gente pode falar de bolo de curau, a gente pode falar de bolo de milho de fazendinha, tudo isso que aparece tanto nas quitandas como na cozinha caipira como um todo, presente em todo o território
o qual ela faz parte. Então, o milho seria assim uma espécie de base da culinária caipira? 100%. O milho ele é a estrela principal, é o protagonista da cozinha caipira. Lembra quando eu falei um pouquinho antes sobre como os povos originários, nossos indígenas, desbravavam as matas e iam conhecendo novos territórios? Bom, por conta das invasões e até mesmo por conta do medo do litoral e do desconhecido, eles faziam isso pelas regiões interiores das matas, sempre perto de rios e lagos. Tanto que esse é o berço da cozinha caipira. Quando a gente fala de cozinha caipira, automaticamente a gente imagina um interior, uma cidade de interior, perto de um riozinho, perto de um lago, com uma casinha de palha, de madeira, com fogão a lenha. E é ali que toda a magia que envolve o milho acontece. Sempre à base de milho. A gente pode ter doces, salgados, carnes, ovos, junto das preparações, mas o milho é a estrela principal. Eu estava pensando aqui enquanto você falava, Gil, o que será que levou Monteiro Lobato a dar vida a um sabugo de milho no sítio do Pica-Pau Amarelo, na pele do personagem Visconde de Sabugosa, que é aquele cientista do sítio? Por que será que o Lobato não escolheu pepino, aipim, berinjela? Vocês dois já pararam para pensar sobre isso? Olha, Érica, eu não sei se isso tem um motivo específico, se Monteiro Lobato pensou em algo específico para dar vida a um milho que é cientista, mas eu acho que pode até mesmo se relacionar com relatos de europeus, quando falavam sobre o milho no Brasil. Por quê? Porque os europeus, na época da invasão, associavam automaticamente a mandioca à pobreza, a uma certa barreira de conhecimento, já que os indígenas só utilizavam ela, ou todas as suas versões, para consumo. Enquanto o milho, além de alimentar, ele podia alimentar as galinhas ou as outras aves, poderia alimentar os porcos, poderia alimentar outros animais, além de produzir produtos e além de alimentar o próprio ser humano, o que causava com que o milho fosse praticamente uma economia de subsistência num todo. Talvez Monteiro Lobato sabia disso, ele era um aficionado pela cozinha e pela história da alimentação, só que por debaixo do cobertor, e nunca contou para ninguém, e por isso o cientista é um milho. Interessante. Thalita, você também acha que é isso ou tem uma outra versão? Olha, eu acho uma ótima pergunta, Érica, mas eu diria que para mim a versão é tudo isso que o Gil falou, mas porque o milho é o exemplo mais vivo da genialidade humana ao longo da história. Ele representa tudo que o homem pode produzir, a capacidade nossa de mudança e de evolução. E vale lembrar que foi o próprio homem que fez o milho, né? Essa é uma das poucas coisas que a gente possa dizer na natureza. Mas é um aspecto, Thalita, que muitos brasileiros desconhecem. Para os indígenas Guarani Mibiá, o milho é um alimento sagrado a ponto deles se considerarem guardiões do milho. Por quê? Esses indígenas relacionam a fecundidade humana à fecundidade da terra. Então, todo esse tema de fertilidade é relacionado com como a mulher concebe e dá vida. A terra tem um processo de plantação, germinação e alimentação. E esse é o ciclo da vida que para os indígenas corresponde à renovação rítmica dos cosmos. Numa publicação mexicana recente dedicada ao milho, que é do Conselho Nacional para a Cultura e as Artes, eu li que, apesar de não perder seu lugar na dieta dos mexicanos, e apesar da capacidade de adaptação das tradições culturais mexicanas, o milho corre riscos cada vez maiores, exatamente por sua utilização em produtos não alimentícios, a exemplo da produção do etanol, e também por causa do uso indiscriminado de variedades nativas, como o milho branco e o amarelo. Seu desaparecimento, segundo essa publicação, equivale à destruição de outras obras culturais. Isso quer dizer o quê? Se a gente não cuidar do milho de forma sustentável, ele pode faltar? O milho, na sua forma original, ele é crioulo, ele é colorido, ele é diverso.
Mas para o uso industrial, ele precisa ter características específicas. Não é qualquer milho que vai fazer qualquer coisa. Ele tem que ter o que eu vou chamar de questões estéticas, mas também funcionais. O milho que a gente usa na cozinha, com suas peculiaridades para cada tipo de preparação, ou seja, um milho que a gente vai usar para uma pamonha, para uma pipoca, para um fubá, ele não é comercialmente viável em grande escala se ele for crioulo, ou melhor, ainda não é. É o que faz com que muitos pequenos produtores, os que são os guardiões dessas sementes, deixam de produzi-lo, e assim perdendo sua herança genética para as próximas safras. Para o milho crioulo ser comercialmente viável, a sociedade precisa aceitar ele, voltar a aceitar, porque esses que eram os milhos primários, né, na mesa dos povos. Então, vale muito pesquisar, olhar e buscar essas variedades que hoje em dia, sim, são encontradas no Brasil.